tarde, gente. Está começando mais uma edição do Café Internacional do Campus Barra do Garças. Eu estou aqui com a professora Renata e eu sou a Dalila, embaixadora mirim do Campus Barra do Garças. A gente vai falar um pouco sobre os projetos que a área internacional tem no campus, né? E a senhora pode começar falando quais são os projetos que tem no campus, que a área internacional realiza? Boa tarde a todos. Obrigada, Dalila, pela sua participação. Então, a área internacional do Campus Barra do Garças vem se desenvolvendo de uma maneira muito bonita, muito gostosa, né? A gente tem tido muita participação também de diversas pessoas, diversos autores na área internacional. O ano de 2019, que foi o ano passado, para a gente foi um ano muito legal, porque nós conseguimos consolidar a equipe de embaixadores da área internacional com 10 pessoas, então hoje nós temos uma equipe de 10 pessoas e temos também a equipe de embaixadores mirins. Isso pra gente é muito importante porque faz com que os nossos projetos eles consigam atingir vários públicos, né? Então, com todo esse time, né, que a gente conseguiu estabelecer no último ano, que é um time que vem crescendo desde 2015, nós conseguimos desenvolver muitos projetos. Nós conseguimos retomar o Let's Talk About, que é um projeto de conversação de língua inglesa, e no ano passado, com uma surpresa assim, bastante inusitada, né? Que a nossa estudante surda, ela teve interesse de participar do projeto de conversação em língua inglesa. Então nós tivemos que fazer toda uma adaptação para o projeto de conversação para incluir a língua de sinais. E aí nós tentamos incluir a língua de sinais americana, que é o ASL, American Sign Language. E também desenvolvemos o português para estrangeiros, então foi o primeiro ano que esse projeto aconteceu. Nós tínhamos alguns monitores do ensino médio, né, que trabalhavam com as nossas intercambistas que estavam aqui no ano passado, no caso a Sabrina da Itália e a Ekaterina da Rússia. Eles ministravam sob supervisão dos professores de língua portuguesa, algumas aulas de português para elas também. Também tivemos um projeto de divulgação dos editais, tanto os editais da DSRI quanto os editais nacionais, né, que a gente tinha conhecimento. Então, os embaixadores mirins participaram disso também. E no ano passado ainda começamos o projeto de conversação de espanhol, o Vamos a Hablar. Então a gente já teve algumas edições desse projeto no ano passado, foi bem recebido pela comunidade, inclusive professores de espanhol da rede pública vieram participar também. Cada um desses projetos foi coordenado por um membro da área internacional. E tivemos um projeto que foi também bastante especial para o nosso campus, que foi o Cartas da Europa. Sim. No começo, né, esse projeto ele foi chamado Cartas da Europa, mas depois a gente percebeu que a participação dessas cartas, elas vinham de várias partes do mundo, então a gente resolveu chamar de Cartas do Mundo. Então a gente teve todos esses projetos no ano passado. Como a senhora já entrou no assunto da Cartas da Europa, a senhora podia comentar mais um pouco como é que funciona, como é que os alunos, se é todos os alunos que participam na hora de escrever essas cartas, ou se são alunos específicos? Então, Dalila, o projeto começou, na verdade, para a gente poder compartilhar com os demais servidores do campus a experiência que a gente vivenciava de perto com os intercambistas, né? Então, vocês, alunos, têm muito contato com eles. Nós, professores, também temos muito contato, os professores da turma em que eles estão estudando. Mas tem alguns servidores, sejam os técnicos administrativos que não estão ligados ao departamento de ensino, sejam professores que não trabalham com a turma, ficam mais distantes, né, dos estudantes intercambistas. Então, a ideia das cartas foi, de uma forma, disseminar as informações que a gente tem acesso com outros servidores também. Então, nós começamos com a participação só dos intercambistas. Como começou no ano passado, a gente tinha muita participação da Ekaterina, com as cartas da Rússia, e da Sabrina com as cartas da Itália. Então, nessas cartas, nós percebemos assim que outros servidores conseguiam ter acesso à percepção delas sobre a cultura brasileira,
a comparação que elas faziam da cultura dos seus países com a cultura do Brasil. As escolas também. Sim, né? elas, por exemplo, escreveram uma carta falando sobre as diferenças na escola. E aí a Ekaterina, né, ela coloca assim, como as escolas na Rússia são diferentes das escolas no Brasil, no sentido de aqui vocês podem vir de cabelo azul, cabelo roxo, né? Podem mostrar, ter tatuagens à amostra, a gente estava conversando antes. E na Rússia não, então existem padrões para você acessar a escola, para você estar dentro da escola. A Sabrina, comparando com a Itália, ela coloca, por exemplo, a questão dos celulares, né? Os celulares são proibidos nas escolas e realmente você não pode mesmo isso, não é, porque no Brasil também é proibido, né? E acaba que os alunos usam bastante. Você pode falar disso melhor do que eu. Bem, então no início começou só com as duas, mas depois e também só enviávamos essas cartas para os servidores do campus Barra do Garças. Mas depois a gente percebeu que esse assunto poderia ser também relevante para outros públicos. Então a gente começou de alguma forma a divulgar essas cartas para outros campi por meio do e-mail dos embaixadores da área internacional dos outros campi e também para os alunos do nosso instituto, né, da nossa unidade. Além disso, a gente começou também a fazer convite para outros intercambistas que já passaram pela nossa escola, para eles também escreverem outras cartas. Então hoje a gente tem, por exemplo, a Alice, que é da Itália, que participou aqui em 2018 e 2019, ela já escreveu cartas. A Alessandra, que também é da Itália, está preparando as cartinhas pra gente também. A gente teve uma colaboração muito importante também de servidores que ou já tiveram experiências em outro país, ou estão tendo essa experiência nesse momento, que estão enviando cartas deles pra gente. A gente pode divulgar já da professora Eliette, que está na Espanha, né, na sua experiência de doutorado. Ela já enviou algumas cartas, tem algumas em revisão para a gente poder divulgar em breve para vocês. Tem outros servidores que estão enviando também, a gente não vai revelar aqui agora para deixar esse efeito surpresa para quando a gente receber as cartas nos e-mails. E temos também a participação de alguns alunos egressos. Então, nós temos estudantes do campus Barra do Garças que estão morando em outros países hoje. Isso, tem o Fábio, que foi aluno nosso da informática, a irmã dele, que foi aluna nossa do alimentos, do curso de alimentos. Então, eles estão na Bélgica, estão providenciando, escrevendo essas cartas também para enviar para a gente. E tudo isso no sentido de dividir, né, de compartilhar experiências, de compartilhar culturas. Então a gente tem bastante a participação dessas pessoas como escritores, como autores, né? E aí a gente tem também ainda a participação dos nossos embaixadores mirins, como tradutores dessas cartas e revisores. A gente conseguiu também uma parceria com vários professores de línguas para fazerem a revisão, tanto da língua estrangeira, né, que essa carta chega pra gente, quanto da revisão que os nossos embaixadores mirins fazem. Está sendo um processo bem rico para eles também, para os tradutores e revisores dessas cartas, porque eles estão aprendendo também a lidar com esse processo, né, de tradução, de revisão, que é um processo editorial que é muito rico, muito interessante. E aí nós temos hoje, por exemplo, na parte do espanhol, a professora Elisângela, do nosso campus, a Daniele Rosa, da DSRI, que fazem a revisão do espanhol, e do inglês nós temos um time também para fazer as revisões. Eu faço parte desse time, a professora Raquel, a professora Kelly do nosso campus, e também algumas professoras que são do estado, né? A professora Kátia, que trabalhou conosco há um tempo, está em Nova Chavantina, e a professora Alissa, de Cuiabá. Então todas essas pessoas compõem a equipe que organiza, que traduz, que revisa, que supervisiona o trabalho realizado nessas cartas do mundo, né? Pois é muito importante, né? Eu queria saber qual que é a importância que vocês veem em divulgar essas cartas para os alunos, para todo mundo, né? Então, a área internacional do nosso campus vê a divulgação dessas cartas sob dois aspectos muito importantes. O primeiro deles é do aspecto linguístico. Então essas cartas, elas nos chegam em idiomas diversos, né?
Algumas chegam em inglês, outras chegam em espanhol, outras em italiano, como que nós recebemos essa semana da Sabrina. Algumas chegam em francês, em diversas línguas diferentes. Então, e nós sempre divulgamos o original, né, do autor, e a tradução feita pelo embaixador Mirim. Então, do aspecto linguístico, é muito importante que a gente tenha acesso a essas línguas escritas, né? Então, de repente, eu não conhecia o italiano ou não tinha interesse, mas na tentativa de ler, de entender alguma palavra, me desperta, motiva o interesse por aquela língua. E isso é um processo que pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa que esteja em contato com as cartas. E o segundo aspecto é o aspecto cultural. Então, a gente consegue trabalhar a interculturalidade nessa carta, porque ele é uma troca, né? Sim. Então, à medida que eu leio o que a Sabrina conta sobre as escolas na Itália, ou que a professora Eliette conta, por exemplo, da experiência dela na Espanha, nos cursos de espanhol em Salamanca, mais especificamente, ou de que um outro professor conta de sua experiência na França, ou da Ekaterina na Rússia, são perspectivas que vêm sendo mostradas a cultura deles em contraste com a nossa cultura no Brasil, e a gente consegue trabalhar essa troca, né, que é intercultural e que é muito importante. E o que eu acho muito bom, relevante de a gente frisar nesse momento, é que essa visão dos autores, elas não são visões generalizadas. Então não é que a cultura russa se comporta dessa forma, ou que a cultura espanhola se comporta dessa forma, mas que naquele momento da escrita da carta, para aquele autor, né, com a sua visão particular, ele conseguiu captar determinados pontos, e é isso que ele traz para a carta. Então a gente sempre tem um aviso no final de todas elas que aquela não é uma visão geral, não tem a intenção de generalizar a cultura, mas sim de pontuar aquelas observações daquele autor naquele momento. Então acho que essa é a importância, né, de divulgar essas cartas. Assim. É igual o AFS fala, né? Tornar as pessoas em cidadãos globais. Sim, né? exatamente. À medida que você conhece o outro, você consegue se colocar no lugar dele, na sua cultura, entender também por que sobre o país. Sim, entender por que algumas situações acontecem em determinado país daquela forma e se apropriar também, né, da cultura deles. Isso é muito importante. E como que é feita a divulgação dessas cartas? Muito boa a sua pergunta, porque até o momento nós temos feito a divulgação dessas cartas por e-mail. Então, inclusive, se você que está assistindo esse vídeo tem interesse de receber essas cartas também, entre em contato conosco, nós vamos, passa seu e-mail, a gente vai fazer o envio de todas elas, inclusive das que a gente já enviou até o momento, né? E de agora em diante a gente pode compartilhar também. Nós temos feito até o momento por e-mail, porque é o canal que a gente acredita que chega no maior número de pessoas. Mas nós temos em andamento 2 projetos, um deles é sugerido pela própria DSRI, que é, por exemplo, a gente criar um blog, um canal, para que a gente possa divulgar essas cartas e que elas fiquem lá à disposição, sem necessidade de termos que fazer os envios, né? Isso está em andamento, vocês participaram da última reunião com a Daniele, que teve em março, no nosso campus, junto com o reitor, então a gente conseguiu pensar essas questões. E a outra forma é uma forma na qual também nós já estamos trabalhando, que é na publicação de um livro, né, dessas cartas. Também a DSRI já nos deu uma orientação sobre como fazer, inclusive com data para lançamento. Nós temos a intenção de lançar um e-book. Então não sabemos se vamos ter recursos, né, para fazer uma tiragem impressa, física desse livro, mas certamente a gente terá um e-book. Então esse e-book vai reunir todas as cartas, todos os autores que participaram até o momento, com todas as traduções e revisões, e vai ficar disponível, portanto, nas nossas mídias, com certeza no nosso site, para quem tiver interesse. Então, por enquanto, a gente mantém o e-mail e está trabalhando nessas 2 outras possibilidades, né? Vocês acham importante mexer com essas redes sociais? Por exemplo, eu sou uma pessoa jovem, sim, e aí a gente mexe muito com rede social.
Vocês acham importante mexer com o Instagram, com o Facebook, para abranger não só as pessoas mais velhas, mas os jovens também, que por mais que tipo, a gente não tem muito, não sei, a gente não vai precisar muito. Então se a gente for ver no Facebook ou no Instagram, a gente cria uma certa curiosidade porque tá no site que a gente visita mais. Entendi. Então, eu acho muito importante, inclusive, a presença de vocês mais jovens, eu me senti levemente ofendida. A presença de vocês na nossa equipe, né, dos embaixadores mirins fazendo parte dessa equipe é muito importante por conta disso. Então, a gente consegue pensar um processo, pensar um projeto, por exemplo, e com vocês na equipe a gente consegue encontrar formas de alcançar cada vez um público maior. O nosso público, pelo menos no campus Barra do Garças, majoritariamente é um público do ensino médio, né? Então, com certeza, se a gente faz uma publicação no Insta ou no Face está ficando já entrando meio em desuso, né? Mas se a gente consegue que vocês nos deem essas dicas, se um blog é adequado ou se o Insta é mais adequado, como a gente poderia fazer isso, certamente a gente vai alcançar mais pessoas. E os conteúdos das cartas, eles são para qualquer público, de qualquer idade. Então, com certeza, nós da área internacional achamos de extrema importância acessar vocês também, né? Então, o e-mail, digamos assim, chegaria para nós, servidores, né? E instituições também, porque também é um meio de comunicação oficial. E, no caso, outras mídias sociais, elas alcançariam outro público, então pra gente é muito importante. Com certeza, eu já agradeço pela dica e também outras que vocês vêm trazendo ao longo desse processo, né? Que a gente já foi guardando e tentando colocar em prática também. Então, gente, a gente está chegando no finalzinho. Eu queria falar para vocês que é importante que vocês acessem, porque, como a Renata falou, ajuda muito no conhecimento de vocês. Talvez vocês criem curiosidade em visitar esse país. Uma nova língua, exatamente. E a gente quer muito que vocês acessem esse e-mail e tudo mais. Se vocês realmente quiserem, mandem mensagem pra Renata ou pra mim, tanto faz. E a gente vai estar passando, ou a gente vai estar pedindo pra vocês um e-mail, pra gente estar podendo passar essas cartas pra vocês. Bom, então a gente gostaria de agradecer vocês por estarem acompanhando a gente. Está acabando mais uma edição do Café Internacional. Sigam a gente nas redes sociais e esperem para a próxima edição. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.